Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre um tema muito importante, um assunto que eu acho que a gente precisa dar mais atenção para ele, e é uma questão que envolve não só o direito, mas menos o direito, mas o direito acabou chegando nesse tema, mas é uma questão que envolve dignidade da pessoa humana, que envolve saúde, que envolve acolhimento, que envolve inclusão, que é a questão do autismo. Mas eu, como sou da área do direito, eu não sou especialista nessa questão da área de saúde, eu não sou um psiquiatra, não sou psicólogo, eu não me vejo com um lugar de fala para poder tocar nesse assunto com mais profundidade. Então, para a gente bater um papo, a gente vai ter hoje nesse vídeo convidados especiais e nós vamos aprofundar, vamos trazer alguns detalhes, algumas coisas da realidade do autismo. E começando então esse bate-papo, eu vou trazer aqui para a live um convidado especial que é o professor Frank Duarte. O professor Frank, ele é neuropsicólogo, psicólogo, pedagogo, já é mestre e está fazendo doutorado lá na Argentina e ele vai ajudar a gente aí, vai conversar com a gente sobre o autismo. Oi, Frank, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Tássio, tudo bem? Uma oportunidade muito legal, eu agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho a respeito do que é o autismo, poder conversar e dialogar com a galera, levar essa informação e também conhecer mais as pessoas que são acometidas e que mesmo assim dão esse desenvolvimento da vida, né? Bom, vamos começar então, né? O que é autismo? De uma forma geral, a gente pode dizer que ele é uma alteração neurológica do qual o sujeito tem algumas habilidades ou condições de processos básicos comprometidos, como interação, como às vezes dificuldade de ter laços afetivos, a possibilidade de conseguir se relacionar com as pessoas, em alguns casos pode até ter um prejuízo no campo cognitivo. Mas claro que isso não é uma condição generalizada, nem tampouco a gente pode dizer que o autista está completamente excluído ou que ele não tem condições de desenvolver-se e de estar dentro da sociedade, como todos nós, fazendo as suas ações dentro do campo profissional, dentro dos relacionamentos, dentro do campo escolar, como a gente tem percebido muitas pessoas conseguindo esse pleto e repleto desenvolvimento. Claro que para isso vale o quanto mais cedo o diagnóstico, facilita para que a gente comece as intervenções do ponto de vista comportamental, do ponto de vista emocional e dentro da área da neuropsicologia, o processo de reabilitação cognitiva ou estimulação, que é dar a capacidade do sujeito às funções que a psicopatologia pode apresentar, aquilo que a gente vai chamar de transtorno global do desenvolvimento, que de alguma forma pode ser restabelecida a partir da neuroplasticidade. Portanto, todas as pessoas que hoje recebem o diagnóstico de autismo têm total capacidade de ter o seu desenvolvimento e levar a sua vida de forma plena, claro, com algumas dificuldades, mas como todos nós temos dentro da nossa vida que levamos. Pô, legal, Frank, muito obrigado pela participação, fico muito feliz de ter aqui você visitando o nosso espaço aqui, você vai ser uma pessoa que eu vou convidar mais vezes. Tenho outros projetos que eu ainda vou conversar contigo em particular depois, que envolve a psicologia. Sobre o autismo, eu gostaria de perguntar para você se os autistas, eles são todos iguais, ou essa questão do nome espectro do autismo já denota que existe uma questão que diferencia graus, talvez, de manifestação dessa condição? A condição da nossa nomenclatura, então, Tássio, de antes ser autista e hoje transtorno espectro autista, está exatamente por esses padrões que não são padronizados. Como é que a gente pode dizer isso, né? São características que são mais compreensivas como sendo do transtorno, mas elas se desenvolvem em profundidade, que a gente vai chamar de intensidade, e em graus diferentes. Então, existem circunstâncias que as pessoas acometidas do transtorno do espectro autista, ele tem algumas áreas mais afetadas. Por exemplo, não se compromete a cognição, linguagem, fala, por exemplo, no entanto, pode ter uma dificuldade no processo de interação, de relações interpessoais, né? Ou o inverso também acontece. A pessoa não sofre tanto com a relação de interação com os outros, mas às vezes a condição de fala, de linguagem pode ser um pouco prejudicada. Então ele passa a ser esse transtorno do espectro porque as características, que são as sintomatologias, elas podem ter intensidade e um aprofundamento diferenciado. Então para cada sujeito a gente não vai ter um padrão como forma de desenvolvimento do transtorno, mas sim, é possível a gente identificar níveis e categorizações diferentes. Bom, acho muito interessante você ter falado sobre isso, porque a questão dele afetar as pessoas em diferentes graus, em diferentes intensidades, faz com que muitos dos autistas tenham uma condição
especial, uma condição diferenciada, mas isso não os impede de participarem, de terem uma vida plena, inclusive com todas as capacidades, tanto na esfera para praticar atos civis, quanto até eventualmente, sei lá, responder criminalmente, porque é uma pessoa que tem plena consciência. E eu não estou falando isso só por causa disso, mas é porque a gente muitas vezes conhece pessoas e existem existem mais autistas entre nós do que nós conhecemos. E muitos deles, às vezes, nem sabem que são autistas. E além, então, das pessoas que têm e não sabem que têm, muitas pessoas têm, sabem que têm e encaram isso como uma condição. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque, na verdade, o autismo ele não é considerado uma doença. E sobre essas pessoas, eu tenho aqui mais 2 convidados especiais que vão participar hoje do nosso bate-papo. Eu vou chamar primeiro um deles, que é o André Diniz. O André Diniz, ele é estudante da Universidade Federal lá de Minas Gerais, de Engenharia Elétrica, ele mora em Betim, e ele está começando um canal no Twitch também, então é uma pessoa que vai vir compartilhar aqui seu ponto de vista, né, seu lugar de fala, que ele é uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista e leva sua vida normalmente. Vamos dar as boas-vindas ao André. Tudo bem, André? Tudo jóia. Eu tenho a condição do espectro autista, né, como bem foi falado pelo Frank. Eu, inclusive, tenho uma condição especial que antigamente era tratado como síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger era, antigamente, de forma preconceituosa, sido chamado de autismo leve. O que não é uma forma correta de dizer. O autismo ele é amplo e isso é uma coisa que faz parte do autismo. E dentre o autismo está eu, com esse espectro autista. E o autista ele é muito variável. Às vezes as pessoas acham que autista não gosta de interação social ou não gosta de abraçar. Eu, por exemplo, pelo contrário, eu gosto muito de abraço. E pela vida tive muitas dificuldades com relacionamento, com saber como que faz as coisas, às vezes falta de iniciativa em certos momentos, então a gente é muito variável. Meu diagnóstico, né, foi graças a minha mãe bem atenta, que no início da minha alfabetização ela já viu alguma certa dificuldade e com isso já procurou os especialistas pelo plano de saúde e com alguns planos de saúde já conseguiram achar o meu quadro de saúde mental. Para síndrome de Asperger antigamente, né, que agora tem um código lá que eu esqueci que faz parte do autismo. André, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Você fala muito legal a sua condição de estar, né, na sociedade, estar envolvido, e você disse que identificava algumas dificuldades, ou teve algumas dificuldades de como relacionar. Como você percebe o diagnóstico, a percepção da sua mãe bem cedo, nesse processo seu do que você está hoje? Você aparentemente fala muito bem, tem uma forma de diagnosticar as ideias muito bacana, né? Então, assim, você acredita que essa intervenção precoce da sua mãe, essa percepção dela, né, de identificar, te ajudou nesse processo? Claro, me ajudou, porque graças a essa percepção, minha mãe foi enfrentando os problemas que eu tinha fortemente na infância e, claro, com muito amor, me tratando com isso, me tratando com terapeutas. E aí, às vezes, eu falava muito para dentro. Às vezes eu ainda tenho uma certa dificuldade quando eu estou num momento de muito estresse, de um nervosismo e tal, eu ainda falo de uma forma difícil. Eu, às vezes, era muito alvo de bullying na escola, é uma coisa importante a se lidar. Eu acho que a fase mais difícil é essa fase aí escolar, fundamental, do autista, que tem esse contexto do bullying nas escolas. Às vezes a gente não vê tanto a iniciativa de professores e coisa, e sente com isso, né? Às vezes uma dificuldade assim, entender o sentimento do outro e a sua posição. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, André. E, além do André, nós temos também mais um convidado. Deixa eu só retirar agora os dois. Que
também é autista e, se muitas vezes se associa a questão do autismo à dificuldade de comunicação, está aqui para mostrar que não existem limites e que sim, os autistas podem conquistar espaços, inclusive dentro das redes sociais com a comunicação. Então vamos dar boas-vindas ao Ricardo Oliveira, ele é autista, produtor de conteúdo publicitário, especialista em mídias e redes sociais e tem um canal no YouTube chamado Autismo Pensante. Fala, Ricardo, tudo bem contigo? Tudo certo. Então, eu vou falar um pouco sobre tanto as minhas experiências pessoais quanto a questão mais coletiva da questão do autismo, complementando até o André, que ele falou anteriormente, o CID, dentro do CID, o F84.5 atualmente é a síndrome de Asperger, porém, na nova CID que vai sair daqui a 1 ou 2 anos, se eu não me engano, a CID 11, vai mudar a nomenclatura, vai ser o transtorno do espectro autista, então vai tudo entrar síndrome de Asperger, autismo leve, grau 2, grau 3. Com relação ao autismo, minha experiência pessoal, eu sempre soube que eu sou autista, no caso, mas sempre tive bastante dificuldade na hora de obter o diagnóstico. Por quê? Porque, infelizmente, muitos psiquiatras, que uma informação importante, são eles que assinam, né, o laudo, né, o psicólogo ele é um auxiliador da decisão do psiquiatra. Muitos psiquiatras ainda estão desatualizados em relação ao que é o autismo, né? Apesar deles terem aprendido tópicos relacionados a isso na universidade, muitos ainda têm dificuldade em diagnosticar a pessoa autista, né? Existem dentro da comunidade pessoas que já não conseguiram o diagnóstico, por exemplo, porque se comunica bem, porque é formado em tal área, como por exemplo a minha comunicação. Teve esses dias uma mulher que disse que não conseguiu o diagnóstico, né, o laudo de autismo, porque ela é casada. Então são vários tipos de senso comum que acabam rodeando, né, a pessoa autista, né, muitos mitos, né, que acontecem, dificultam muito na obtenção do diagnóstico de autismo. Além disso, existem outros mitos que circundam ao autismo, como, por exemplo, o Messi ser autista. Muita gente acaba colocando esse senso comum. Claro que pode ter uma gota de verdade nisso, só que a assessoria dele mesmo já não colocou, já descartou essa posição. Falam muito do Einstein também, de grandes pensadores, principalmente das exatas, que é um outro mito do autismo, que autista é só especialista em exatas, na inteligência lógico-matemática, por exemplo, só que existem autistas dentro da área da comunicação, dentro do jornalismo, da publicidade, existem autistas grafiteiros, autistas que são das artes. Então, autista não é somente na área de exatas, não é na área somente da TI, por exemplo, apesar de que existe um número considerável de pessoas nessas áreas que fazem análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. E então esses são alguns dos vários mitos em relação ao autismo. O autismo tem algumas características bem peculiares que podem ser vantagens ou desvantagens. Eu vou colocar só um exemplo aqui, que é a questão do hiperfoco. O hiperfoco, né, que existem alguns significados, mas dentro do autismo e do TDAH e do TDA, consequentemente, tem relação com foco, um interesse muito específico dentro de um assunto bem delimitado. E só tem alguns problemas, né, só para finalizar minha fala. A questão de usar esse hiperfoco o tempo todo, né, e acabar deixando de lado outras atividades, principalmente a questão das partes relacionadas a necessidades básicas, né, como a própria pirâmide de Maslow fala, né, as necessidades básicas de comer, dormir, né, se alimentar, né, por exemplo. Mas tem uma hipervantagem, né, que caso você consiga, pelo menos profissionalmente ou academicamente, colocar
o seu hiperfoco conectado com o que você tem que fazer, né? Por exemplo, se o seu hiperfoco está de acordo com a sua área que você trabalha, por exemplo, é o melhor dos mundos, porque você acaba, apesar de ter o contraponto da questão comunicacional, você tem o foco mais voltado à questão da eficiência dentro do ambiente de trabalho. Isso também pode ser colocado tranquilamente no ambiente acadêmico, né? E Ricardo, você faz uma colocação muito bacana, assim, é muito legal ouvir de quem está nessa condição, né, ter esse lugar de fala, que é uma coisa muito importante quando as pessoas nos procuram com o critério de diagnóstico psicólogo para fazer avaliação, para dar lauda. A gente não lauda ninguém, quem lauda é o psiquiatra, né? E de um lado, quando a mãe do André disse que a mãe dele percebe logo de início e busca, isso às vezes também a gente encontra o outro lado, né? Existe a família que identifica característica e busca, mas há a dificuldade também da preparação dos profissionais para poder identificar esse diagnóstico, dar um laudo correto e propor as intervenções para que consiga chegar como desenvolvimento que tanto o André quanto você dispõem de fala, né? É muito legal ver esse desenvolvimento. Então, confundem muito o autismo com o Savant, né? Apesar de ter ter um número maior de autistas Savant, não quer dizer que é a totalidade. Confundem muito, ou o autista é tratado como um super gênio, Savant, né, que é hiperinteligente dentro de uma inteligência específica, ou ele é tratado como um deficiente mental, né, uma pessoa que tem um QI abaixo da média. Eu gostaria de colocar um detalhe, que, por exemplo, tem a cota para deficiência nas universidades, que é muito importante. E eu mesmo me deparei com situações que devem acontecer pelo Brasil todo, que é justamente isso. As pessoas olham para o autista e acham que ele deve ser aquela pessoa com QI baixo, que não consegue fazer nada direito. E em 2017, por exemplo, eu fui aprovado no Cefet com a questão da deficiência do autismo como uma cota. Só que eles não estavam atualizados, eles estavam usando aí uma questão para o Tássio Denker, uma lei lá de antes de 2000, que só pensava deficiência como a deficiência física, né, tá faltando alguma parte, a deficiência intelectual como sendo algo apenas o QI abaixo de tanto. Eu não entrei com o processo porque o meu maior objetivo era o FMG, que eu consegui aprovar no ano seguinte. Mas foi uma situação complicada, a qual eu passei, e muitas pessoas devem passar aí pelo país. Legal você ter falado sobre isso, porque apesar da gente estar falando sobre o autismo, estar falando sobre uma questão que envolve a área de saúde mental, o autismo também reflete dentro da seara jurídica, e nós tivemos aí em 2012 uma lei chamada Lei Berenice Piana, que é uma lei em homenagem a uma militante que tinha um filho, acho que o filho dela, caçula, era autista, e ela lutou para conseguir uma conquista, para ter um reconhecimento do Estado, e isso que o André estava falando hoje. Na verdade, eu não sei quando aconteceu, já teria acontecido de acordo com a legislação nova, então o André poderia ter ingressado com mandado de segurança, porque essa lei, ela diz que para todos os fins legais, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, se você tem o programa com cotas para essas pessoas, o autista, ele faz jus, tem direito líquido e certo, que a gente chama, a preencher as vagas que estão destinadas a essas cotas. Então, André, da próxima vez, se você tiver um problema, procure um advogado, procure um profissional da área de direito, que você vai ter, sim, a possibilidade de reverter essa negativa juridicamente falando. Mas sabe, Tássio, isso que você apresenta valida muito a fala do André e do Ricardo com relação à padronização de estereotipias. É como se existisse uma caixinha e a gente identificasse que somente quem está com aquele estereótipo, aquela caixinha, é que seria enquadrado, vamos colocar assim, né, rotulado como sendo alguém com transtorno espectro autista. Por isso, tanto esse susto de que, mas ela não pode porque está casada. Mas ele não é porque ele é da área de comunicação. E isso faz com que a ausência da informação, e eu sempre puxo, né, a orelha de nós, enquanto professores, educadores e aqueles que formamos, para levar o quanto mais essa quantidade de informações para que as pessoas possam saber os seus direitos junto com isso.
buscar que eles sejam cumpridos. Apenas mais um aspecto sobre essa questão da parte legal. Depois, agora, já no ano de 2020, nós tivemos uma outra lei sancionada, a lei chamada Lei Romeu Mignon, que é uma lei que altera aquela lei Berenice Piana e acrescenta dentro da legislação a criação de uma carteira específica, que é um documento conhecido como CIPTEA, que é uma carteira, uma espécie de identidade que já reconhece e ajuda a identificação da pessoa que possui o espectro autista, para ela conseguir o atendimento preferencial, para ela ser atendida com prioridade junto aos estabelecimentos, tanto público quanto privado. Bom, o André até compartilhou com a gente aqui a questão do bullying e da identificação, e acho que seria interessante, talvez vocês que possuem essa condição, compartilhar um pouquinho com a gente, rapidamente, essa questão das dificuldades que vocês encontraram, não só agora na vida adulta, com essa questão de relacionamento ou de inserção no mercado de trabalho, mas também durante esse desenvolvimento escolar até, ou antes mesmo de identificar a condição. E depois gostaria de perguntar para o professor Frank se o diagnóstico cedo, com esses métodos que a gente ouve falar, como por exemplo o método Denver e outros métodos, eles são eficazes ou são mais eficazes de acordo com a precocidade da identificação dessa condição. Então, essa condição é muito importante ser enfrentada, né? Às vezes, vocês que têm filhos, né, igual o Tássio Den, que tem um filho na idade dos estudos, é muito importante que se procure saber se ele está na parte das pessoas que sofrem bullying, então das pessoas que precisam de ajuda nesse sentido para conseguir enfrentar esse bullying, né? Não cair nisso, não se sentir mal com isso. Se está na parte das pessoas que fazem bullying, que muitas vezes dizem que as pessoas que fazem bullying também é uma pessoa que de certa forma sofre alguma coisa, mas que ela vai e tenta passar por isso subjugando outras pessoas abaixo. Tem que se ver como que enfrentar isso, como professor, como pai de filhos que estiver nessa condição. Precisa muito auxiliar essas crianças e orientá-las para serem ativas contra o bullying, que é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento, a pessoa fica muito tímida e isso não é nada bom. A questão do bullying é uma questão muito complicada, porque a solução parece fácil, mas parece óbvia também, mas é uma solução que está cada vez mais complicada de ser solucionada. Por quê? A questão do bullying depende de dois fatores principais. Primeiro, que é os pais, né? Os pais têm que saber que o filho está sofrendo o bullying na escola, né? No ambiente escolar. E o outro lado, que é às vezes ainda mais complicado ainda, que é a questão do corpo docente e dos funcionários da escola, né, os funcionários da educação, os inspetores, no caso. Eles têm que saber que o aluno ele está sofrendo bullying e, melhor ainda, eles têm que fazer alguma coisa a respeito disso, porque de nada vai adiantar os profissionais da educação saberem que o estudante está sofrendo bullying se os pais não estão ligando para isso, né? Eles acham que é manha do filho deles, ou o contrário, os pais falam que o filho sofre bullying e os profissionais da educação falam que é manha, que é basicamente vagabundagem, como já ouvi alguns casos de professores falando isso, né, que parece que se esqueceram dos ensinamentos que obtiveram na universidade. Para finalizar essa questão do bullying de uma vez por todas, é necessário a união dessas duas forças, os pais e o corpo docente, os profissionais da educação, porque aí vai fazer com que haja algum tipo de... pode ser uma penalização para o aluno que está cometendo bullying, ou pelo menos uma conversa com os pais desses alunos que sofrem bullying e os que estão cometendo bullying, justamente para acabar de vez com essa questão, porque
tudo é relação de convivência. Então é muito bacana ouvir os meninos falarem em relação do bullying, porque a gente tem essas condições muito claras dentro do campo da educação. Quando a gente fala, por exemplo, né, a sua pergunta que você disse sobre quanto mais precoce, melhor o diagnóstico e a intervenção, a gente tem vários métodos aí, Denver, método ABA, que todos eles têm uma eficiência dentro do auxílio no desenvolvimento desses sujeitos, né, dentro dos cidadãos acometidos do transtorno do espectro autista. Porém, isso é mais um espaço de intervenção do que propriamente aquilo que o sujeito vai estar preparado para enfrentar. Então, ambos colocam de forma muito, muito tranquila a condição de que o professor, a equipe pedagógica, as secretarias, né, não só os pais perceberem essa necessidade de um diagnóstico diante de um profissional capacitado, mas também daqueles que receberão, até porque o primeiro espaço onde nós aprendemos a nos socializarmos está dentro do campo das instituições escolares. E aí, se elas não estão preparadas para atender essas necessidades, fica um tanto quanto complicado esperar que somente o sujeito consiga se desenvolver a partir disso. Portanto, antes de nós pensarmos no processo de intervenção, que é algo completamente importante e está dentro do diagnóstico, é importante também conseguir identificar quais são essas necessidades dos quais os nossos espaços educativos precisam estar preparados, sejam na formação do professor, na adequação do mobiliário e até mesmo no preparo do despreconceito, que essa palavra nem existe, mas para que a gente possa tirar a condição do preconceito que criança não existe essa situação de preconceito, ela é apresentada pelos adultos que o cercam. Portanto, se os espaços educacionais estiverem preparados para atender e acolher os acometidos de transtorno espectro autista, a família antenada nas características e nos sinais e uma equipe para fazer o diagnóstico de forma precoce e poder auxiliar, mais vezes e mais pessoas teremos, tanto quanto o André e o Ricardo, fazendo o seu papel diferencial dentro da sociedade, como todos nós temos essa capacidade de fazer, e eles com adicional, tendo habilidades que nós, ditos normais, na verdade não temos. Bom, pessoal, esse papo aqui foi maravilhoso, adorei conhecer o André melhor, conhecer o Ricardo, o Frank eu já conhecia, mas trouxe aí conhecimentos fantásticos pra gente, compartilhou aí a sua bagagem de conhecimento técnico nessa área. E sim, a gente tem que começar a combater também o preconceito, tem que começar a entender as condições. As pessoas não são iguais, algumas pessoas são mais baixas, algumas pessoas perdem o braço, algumas pessoas são carecas, outras pessoas são gordas, algumas pessoas são autistas, enfim, são diferenças, e conviver com as diferenças faz com que nós tenhamos uma sociedade não só mais justa do ponto de vista social, mas também mais fraterna, mais empática, mais solidária. Mais uma vez, obrigado à participação de vocês. Deixa eu rapidamente passar a palavra para cada um de vocês fazerem aí suas considerações finais. André. Obrigado por essa oportunidade, querido Tássio. Estamos aí. Quem quiser me acompanhar, eu ainda não estou definido bem o horário, mas tenho o meu canal no Twitch que eu estou começando, com o nick TchesFet. O importante é isso, ter atenção, muito amor, e quero ir mais agradecer a esse espaço que você está dando para nós. Primeiramente, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Obrigado ao Tássio por dar essa oportunidade de eu e o André falarmos sobre o autismo. Caso você queira saber mais sobre mim, né, do que eu faço, youtube.com/autismopensante, eu falo de política, autismo e mercado. E caso você queira saber mais sobre políticas públicas, queira saber de outros autistas que falam sobre autismo, eu recomendo vocês acessarem a página da Abraça, que é a Associação Brasileira por Direito das Pessoas Autistas, facebook.com/autismo.br. É a associação que eu faço parte, inclusive. E obrigado. É isso aí, Tássio, Ricardo, André, eu quero agradecer esse momento de ter estado com vocês, aprendendo muito, vendo que o trabalho que a gente faz, ou aquilo que pode ser feito, rende frutos, como esses meninos que estão aí fazendo e posicionando dentro do mercado. E eu gosto muito de dizer uma frase que a gente ouve de vez em quando, não tem autor definido, mas é assim, ó, quando você estiver olhando um autista e estiver rindo dele porque ele é diferente, cuidado. Ele pode estar rindo de nós porque somos todos iguais. Abraço, até mais.
Isso aí, nossa, esse papo foi fantástico, sensacional, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum questionamento, deixe aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, aqueles recadinhos básicos de sempre, curta, compartilhem, e não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante a inscrição no canal, para ajudar a gente a continuar crescendo e ganhando relevância dentro do YouTube, que é uma rede social que tem um algoritmo meio cruel com a gente que produz conhecimento. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.